comentou no bloco que passou. Estávamos com Alexandre Basílio Coura, chefe do cartório eleitoral, e também com José Carlos Gomes da Silva, técnico do Judiciário, aqui para dizer as informações sobre as eleições 2016, que já está chegando em sua etapa final. José Carlos Gomes da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia, ouvinte da Rádio Tupã e também da Clube 1, porque depois isso vai para o site, então a gente não pode esquecer dos ouvintes da Rádio Clube 1 FM também. Últimos dias, chegando lá, preparativos em fase final, e é isso aí, vamos para mais uma eleição. Dá para dizer que passou muito rápido, né, José? Infelizmente, passou muito rápido. Na realidade, o que ocorreu é que essa redução dos prazos de campanha eleitoral acabaram concentrando todo aquele processo de preparação da eleição que a gente realizava em 6 meses antigamente, nos mesmos 45 dias. Ou seja, o acúmulo de trabalho foi gigantesco, porque a equipe e as providências de preparação da eleição permaneceram as mesmas. Passou muito rápido para nós, que evidencia as eleições, digamos, num certo prazo que foi encurtado pelas novas regras. Vocês já vinham trabalhando há muito tempo, né? Os preparativos da eleição de 2016 começaram ainda no mês de dezembro de 2015, com a publicação das regras dessa eleição. Então a gente já tinha como se planejar. O calendário eleitoral ele não é nenhuma novidade. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece o calendário eleitoral e, em consequência disso, todos os prazos, ela é publicada cerca de 1 ano e 6 meses antes da eleição. Então, assim, embora não tenha sido uma novidade, a gente tem que lembrar que no início do ano, nos primeiros 43 dias de 2016, nós atendemos cerca de 4.800 eleitores no cartório eleitoral, ou seja, cerca de 1.500 pessoas a mais do que havíamos atendido no ano de 2015, que foi a conclusão daquele processo da revisão biométrica. Isso também nos criou alguma dificuldade em virtude de que a gente não pôde se dedicar à preparação da eleição, por conta de estar com toda a estrutura do cartório voltada para a conclusão da revisão do eleitorado. E como é que vai ser a nossa eleição aqui? Se tudo correr bem, tranquilo. A gente espera que se mantenha o clima de civilidade. A gente vai experimentar em Tupanciretã a votação biométrica pela primeira vez. Isso vai causar algum embaraço no início, como ocorreu já no município de Jari na eleição anterior, quando a gente fez a primeira votação biométrica. É importante que os eleitores estejam conscientes de que esse problema se resolve não deixando para ir votar muito tarde. A gente tem por experiência que evitem comparecer à sessão depois das 16 horas, porque pode gerar um acúmulo muito grande de pessoas. E lembrando, pela experiência que a gente teve na biometria, também não adianta chegar todo mundo às 8 horas da manhã. Então é importante que as pessoas mantenham um fluxo de comparecimento constante, evitando deixar, por exemplo, alguns horários ociosos. O que ocorre normalmente? Vai todo mundo às 8 da manhã e isso provoca uma fila medonha até às 11, e aí entre 11h10, 11h15 e 14 e até às 15h30 por aí, quase nunca tem ninguém na sessão. O que vai ocorrer se todo mundo chegar lá no final do horário? Não vai ser possível concluir a votação até às 17 horas. Então é importante que as pessoas percebam que a sessão eleitoral ela funciona ininterruptamente entre 8 da manhã e 17 horas. E é nesse período que as pessoas precisam comparecer, evitando comparecer muita gente lá no final do processo, porque isso, obviamente, vai impedir o encerramento da votação naquele local às 5. O que a gente aconselha? Vão indo devagar ao longo do dia. Não pensa assim, eu vou almoçar, depois eu vou. É importante que as pessoas entendam que, por ser uma novidade, vai gerar alguma dificuldade no início do processo, principalmente até os mesários ter o entendimento certinho ali de como é que funciona. Isso só a prática vai dar.
Então, assim, é importante que as pessoas evitem se aglomerar muita gente de manhã cedo, mas também evitem não comparecer ninguém nos demais horários, deixando para aparecer para comparecer no final do dia. Então, assim, mantenham um fluxo constante de pessoas que a gente vai evitar fila, vai conseguir atender todo mundo tranquilamente. Zé, está surgindo muitas dúvidas do eleitor ou não? As principais dúvidas que surgem do eleitor são basicamente locais de votação, documentação. É importante destacar que hoje nós temos na Justiça Eleitoral uma série de aplicativos que podem ser baixados para o seu smartphone, que são justamente aplicativos que permitem consulta local de votação, consulta a situação do seu título de eleitor, aplicativo que vai permitir acompanhar a eleição, aplicativo que vai permitir fiscalizar o boletim de urna, quer dizer, não precisa mais o fiscal sair correndo roubando o boletim de urna da porta da sala de aula. Ele pode ter no celular dele um aplicativo que vai lhe permitir escanear esse boletim de urna. Então, assim, tem uma série de novidades que esclarecem essas dúvidas. Além disso, a gente tem na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet o portal do eleitor, temos o portal do mesário, tem o Facebook Mesários de Tupanciretã, que atende exclusivamente os mesários. Assim, essas informações estão disponíveis de diversas formas, sem a necessidade da pessoa ter que ligar para o cartório ou ter que ir ao cartório. Muito bem. E destacar, inclusive, que eu estava falando anteriormente sobre o fluxo de votação, é importante lembrar as pessoas que, apesar da identificação biométrica, a identificação biométrica ela não é a identificação do eleitor. Ela é apenas mais um mecanismo de segurança. Então ainda permanece a obrigatoriedade de apresentação de documento oficial de identidade com foto, que vamos destacar mais uma vez, como sempre a gente faz, a carteirinha da Associação dos Aposentados, a carteirinha do Sindicato dos Trabalhadores Rurais não são documentos de identidade, nem o CPF. Tá certo. Muito bem, estamos falando com José Carlos Gomes da Silva, também está presente aqui o Alexandre Basílio Coura, que é chefe do cartório eleitoral de Tupanciretã, que vamos também manter na conversa aqui. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã, bom dia também aos ouvintes online da Tupã FM. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, a gente sabe do grande alcance da Rádio Tupã e a gente fica muito lisonjeado de sempre poder participar desse programa, levando informação ao ouvinte, informação essa que é tão preciosa para esse período de eleições. A gente tem agora, atualmente a gente está tendo aqui, eu acho que o Brasil todo e também em Tupã, eleições extremamente tranquilas devido a esse encurtamento do período eleitoral. Então a gente tem percebido que está no Brasil inteiro absolutamente tranquilo, o número de propagandas, aquela poluição visual que a gente tinha anteriormente praticamente acabou. Muitas pessoas não utilizaram aquilo que poderiam ter utilizado como espécie de propaganda devido até mesmo ao desconhecimento, mas algumas propagandas ainda continuam sendo utilizadas de forma incorreta. E a nossa preocupação no cartório não é com o próprio candidato, porque o candidato ele tem uma assessoria jurídica, mas a nossa preocupação é com o eleitor, que muitas vezes faz com boa vontade para ajudar o seu candidato, ajudar aquele que apoia, mas desconhecendo essas regras de propaganda, essas regras eleitorais, ele acaba infringindo a legislação sem saber quais são as consequências. Então a gente queria dar esse informe de forma a fazer com que o eleitor levasse isso em consideração para evitar futuros problemas. Um exemplo clássico que a gente tem visto acontecer todos os dias é a questão das bandeiras nos veículos. Qual o grande problema das bandeiras nos veículos? Se você, Antônio Marcos, assim como um mero eleitor, você quiser ajudar o seu candidato, aquele candidato que você apoia, e se você colocar uma bandeira no seu veículo, esse tipo de propaganda viola a legislação eleitoral e trazendo para você como eleitor, não é para o candidato, é para você, uma multa de 2 a 8 mil reais, pelo simples fato de colocar uma bandeira no veículo. Então o Ministério Público já vem fotografando esses veículos com bandeiras aqui em Tupanciretã e pode ser que a qualquer momento você seja notificado para responder uma representação pagando uma multa de 2 a 8 mil. Então a eleição termina dia 2 de outubro, mas essa representação pode durar aí para o próximo ano de 2017, até que haja trânsito em julgado para você pagar entre 2 e 8 mil reais. Então isso vem acontecendo com frequência, a gente tem visto alguns carros aí, o Ministério Público está atuando, a gente também vendo algumas fotos desses veículos e a qualquer momento essas pessoas podem ser surpreendidas com essas representações. Então esse é um problema dos veículos, que é o problema mais recorrente aqui.
Esclarecendo mais uma vez, a legislação eleitoral, na Lei 9.504, ela diz que a única propaganda possível nos veículos é um adesivo cobrindo todo o vidro traseiro, desde que microperfurado. Esse adesivo cobrindo todo o vidro traseiro é possível, e em outros locais do veículo, e a gente entende que quando a legislação fala em outros locais, a gente entende que pode até um adesivo de 50 por 40 centímetros em cada lateral do veículo. Então você poderia colocar um adesivo de 50 por 40 na porta esquerda do motorista, um outro na porta direita do carona, no vidro traseiro, cobrindo toda a extensão do vidro com um adesivo microperfurado. Não poderia o adesivo sólido, porque prejudica a visão do motorista de dentro para fora do veículo. Nessas condições estaria uma propaganda correta. Agora, a partir do momento que você coloca uma bandeira, mesmo que ela esteja ali presa no colo do motorista, né, aquela bandeira para fora com o carro em movimento, você viola a legislação eleitoral, né, e atraindo aí uma multa entre 2 e 8 mil reais. A gente não quer de forma alguma, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa é bem intencionada, não há má fé, ela faz realmente por desconhecimento. Um outro problema com relação a essa mudança da legislação eleitoral é exatamente a questão das propagandas em residências. A legislação ela diz que pode até no máximo uma propaganda por residência de 50 por 50, meio metro quadrado. É uma propaganda que você pode colocar em sua residência desde que em adesivo ou papel. E o que a gente tem visto é que tem havido em algumas residências combinação de propagandas. Eles colocam mais de uma por face da residência. Então, se você coloca mais de uma propaganda, também a multa não vai para o candidato. Ela até pode ir para o candidato desde que a gente comprove que o candidato tinha conhecimento da irregularidade. Via de regra, o candidato vai falar que ele não sabia, que foi o eleitor que colocou. O candidato ele sempre usa isso como defesa. Isso é no Brasil todo, não é só em Tupã, é no país inteiro. A defesa do candidato é sempre a mesma. Olha, o eleitor pegou essa propaganda lá no comitê, colocou em sua residência e eu não tinha conhecimento de que forma ele colocou. Então, o candidato consegue se escapar dessa multa e a multa fica para o eleitor, pagando de 2 a 8 mil reais. E olha, muita gente que se defende com a seguinte argumentação. Não, mas olha, assim que eu fiquei sabendo da irregularidade, eu tirei a bandeira do meu carro, eu tirei a propaganda da minha casa. Eu tirei em seguida, não ficou 10 minutos. Para a legislação não interessa. Colocou e foi constatado, ainda que você retire, a multa de 2 mil vai ser aplicada. Então, muito cuidado, porque de forma recorrente a gente vê isso acontecer. O eleitor sendo prejudicado, pagando uma multa de 2 mil reais, às vezes de 5, às vezes de 8 mil. Já houve casos, por exemplo, de divulgações de pesquisas sem registro pela internet, onde a pessoa, do conforto do seu lar, divulgou uma pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral, de forma a tentar beneficiar o seu candidato, e essa pesquisa, a irregularidade na legislação, atrai uma multa entre 53 e 106 mil reais. E aí alguns eleitores hoje no país já estão sendo processados por pesquisas eleitorais sem registro na Justiça Eleitoral, pagando multas de 53 mil reais. Eu não sei dos ouvintes da Rádio Tupã, não sei de você, meu amigo Marco Antônio, mas se eu fosse multado em 53 mil reais, eu não sei, é para arrancar os cabelos da cabeça, né? Porque 53 mil é muito dinheiro. E é um dinheiro que você vai pagar sozinho. Você pode ter certeza que o seu candidato, aquele que você apoia, ele não vai dividir a conta com você. Com certeza. Então, se o José quiser complementar com alguma coisa, mas essas são as nossas preocupações com relação aos eleitores. Eu só precisava lembrar, aproveitando essa oportunidade que o Basílio traz, lembrar que nós temos hoje no cartório ainda tramitando processos de responsabilização a eleitores desde a eleição de 2012. Então, assim, não é porque isso não é amplamente divulgado que as pessoas possam achar que aqui em Tupanciretã isso não acontece. Não, isso acontece. A gente tem processos criminais contra eleitores por condutas irregulares em todas as eleições. Então, assim, isso não é nenhuma novidade e não significa que isso nunca tenha ocorrido aqui. Ocorre, só que não é divulgado. Então, as pessoas prestem bastante atenção nisso, né, e não caiam em furada. Por isso que eu digo, a regra é clara, né? O pessoal, digamos, que infringia a lei, ele não, digamos, não ligou para vocês. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Existe um problema sério na legislação eleitoral, Marcos, que a legislação diz o seguinte: o cartório eleitoral ele não pode responder consultas. Então, se uma pessoa chega, por exemplo, perguntando que tipo de adesivo que ela pode usar no carro dela, em tese, nós no cartório não poderíamos responder, porque essa é uma atividade exclusiva do Tribunal Regional Eleitoral e só pode ser consultado por autoridades. Então, um eleitor comum, ele não tem o direito de consultar a legislação, de consultar o cartório eleitoral a respeito de dúvidas. A gente aproveita esses momentos aqui na rádio e a gente manda esses informes também pelas páginas do Facebook, eu no meu perfil, José no perfil dele. A gente tenta esclarecer a população que é tão carente desse tipo de informação, porque o próprio eleitor ele não pode chegar para consultar.
A gente muitas vezes, informalmente, depois do horário de trabalho, se alguém pergunta, a gente tenta explicar, porque a gente sabe que muitas vezes o equívoco não é por má fé, é por desconhecimento. E a legislação eleitoral é uma legislação que vem de 65, sendo remendada ano após ano para cada uma das eleições. Então nem os próprios advogados têm dúvidas com relação à legislação. E a gente vê que os próprios comitês, cada um diverge a respeito do uso da propaganda. Então realmente a legislação ela não é tão simples assim. Mas é bom que pelo menos vocês tratem como regra aquilo que a gente disser aqui. As bandeiras nos veículos estão irregulares, essas propagandas que ultrapassam 50 centímetros, meio metro quadrado nas residências estão irregulares. Um grande problema no dia das eleições, às vésperas do pleito, é exatamente o derrame de santinhos, que até a última eleição não havia uma multa específica para isso. Era muito comum, depois da meia-noite, entre sábado e domingo, aqueles que apoiam seu candidato, eles pegarem aquela sobra de material de campanha e lançarem ao chão, ao redor das escolas, para garantir que vai ter aquele santinho ali quando o eleitor chegar para votar. A partir de agora, com a inovação trazida pela Lei 13.165, quem fizer isso, e se houver provas de que o cato consentiu, ele autorizou, ele consentiu, ele permitiu, quem fizer isso e quem consentir com isso também paga uma multa entre R$2 e R$8.000. Então você, cabo eleitoral ou apoiador de um candidato, se ao sábado, depois de meia-noite, entre sábado e domingo, você for visto lançando santinhos ao chão ou perto das escolas, sendo flagrado, seja pelas câmeras de segurança da Polícia Militar, ou seja por um fiscal da Justiça Eleitoral, seja pela própria Brigada, pelo Ministério Público ou por qualquer outro fiscal dos adversários, sendo flagrado você, eleitor, lançando santinhos ao chão, multa de R$2 a R$8.000. É uma das inovações da legislação eleitoral. Tá, e se não for flagrado quem largou e vocês verificarem que tem vários santinhos lá, como é que vai ser a... Vamos imaginar que a gente chegue em um local de votação, em uma escola, uma das maiores escolas aqui de Tupã, e a gente perceba que naquela região tem apenas santinho de determinado candidato. A gente pode imaginar, o Ministério Público, eu acredito que pode pensar assim, que aquele candidato consentiu com isso, porque a obrigação dele seria recolher o seu material de campanha no sábado. Já conhecedor dessa nova regra, ele deveria recolher esse material de campanha no sábado, tendo em vista que no sábado só é possível distribuí-lo até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Depois das 22 horas não pode mais distribuir material de campanha, depois das 22 horas do sábado. Então, tendo em vista isso, ele já tem que recolher esse material no sábado, porque se houver distribuição maciça de apenas um candidato, é possível entender que ele consentiu com essa distribuição. E se ele consentiu, multa de R$2 a R$8.000 é o que diz a legislação. Vocês tiveram, com certeza, reuniões com esses candidatos, com o pessoal dos partidos, são sabedores dessas. Sim, inclusive nós fizemos vários acordos com esses candidatos, com esses representantes dos partidos, e a gente está muito feliz porque esses acordos foram respeitados por a unanimidade. Então foi muito bom porque o juiz eleitoral, Dr. Marco Luciano Vesta, ele deu a possibilidade de esses próprios representantes decidirem algumas regras, de que forma que algumas coisas funcionariam. E foi muito bom porque partiu deles mesmo o disciplinamento de algumas regras, e eles respeitaram. Eles vêm respeitando, então tá muito legal o funcionamento da política aqui em Tupã-Seretã. Eu estou bastante impressionado e esses participantes estão de parabéns, porque até agora eles vêm respeitando tudo aquilo que foi combinado. Então tá muito bom, tá muito tranquilo o pleito, e eu acredito que a gente vai ter uma eleição aí com bastante sucesso, bastante tranquilo. Ao contrário de outros lugares no Brasil, que a gente sabe que está tendo vários ataques aos candidatos, mortes e vários problemas. Goiás ontem. Então a gente está bem tranquilo aqui e espero que assim continue. Está sendo uma grande satisfação trabalhar aqui, conhecer aqui um pouco da política no Rio Grande do Sul. Eu que venho de um lugar onde a política é sempre muito acirrada, que é no Nordeste, então dificilmente você tem uma eleição sem que haja pelo menos uma morte. Tá certo. Bom, Alexandre, eu peço um tempo para você e também para o José Carlos para nós fazer um intervalo, porque com certeza há dúvida, né, na cabeça do eleitor, para nós esclarecer mais alguma coisa que não foi dito aqui. A gente pede licença para vocês para permanecer aqui no programa Variedades Tupã, a gente vai em um intervalo.